tem uma essência da empresa da gente. E se a gente se manter fiel a ela e acreditar, né, nos nossos projetos, claro que a gente sempre tem inspiração, a gente olha tendências de mercado e tudo mais, mas tem algo da gente, né, no nosso modo de fazer, que pra mim não agrega, sabe? Ficar trazendo coisas muito similares, assim, prefiro construir o meu caminho. Mas a gente vive nesse conflito do empreendedor, às vezes, querer inventar. E a franquia ter regras. Então, esse é um cabo de guerra que a gente tem com os bons franqueados. E que é muito bom. Primeiro, a gente tem que pensar no bem da marca. Então, essa ponderação, né, a gente sempre tem que fazer e peitar algumas coisas. Em alguns momentos é o contrário também, quando eles trazem mudanças muito drásticas. Eu também, entendendo a essência da marca, digo, até aqui a gente vai. Isso aqui não pode ser feito. Isso conflita com o que a gente acredita, valores, conflita com a identidade da marca e não vai ser feito. Que o empresário tem que saber agradecer a todos, né, envolvidos na empresa dele, a equipe, a ser grato, né, à equipe, aos consumidores que confiam na marca, que tem carinho por ela, que fazem ela existir, né? A todas as dificuldades que fazem ele aprender, né? Fazem a gente aprender, se tornar mais forte, criar a casca grossa, que às vezes a gente preferia pular essa parte, mas é importante também para que a gente se torne pessoas melhores, mais humildes, mais compreensivas. Turma, esse episódio é um oferecimento dos nossos patrocinadores, que acreditam no poder da transformação e da inspiração. O Instituto Abassi, referência em saúde e emagrecimento. A JRD Construções, construindo sonhos com solidez. A Labiata Store, trazendo elegância e estilo para o dia a dia das mulheres. E a Big Pan, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina, sempre presente com você em todos os momentos. Juntos, eles fazem esse podcast acontecer. Agora vamos para o episódio e já vou pedir para você um favor. Clica aqui no botãozinho de curtir, de compartilhar, se inscreva no canal que vai ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas que precisam. Valeu, bora lá! Mar calmo nunca fez bom marinheiro. E também tem uma outra frase que a convidada de hoje usa. Os desafios nunca acabam, só assumem novas formas. A convidada de hoje é empresária, franqueadora da rede Massa Viva Calzones, responsável pela reestruturação da empresa Massa Viva com mais de 3 décadas de atuação e 36 unidades franqueadas no sul do país. Já viu que não é pouca coisa, hein? Formatando o negócio familiar para a atuação no ramo de franquias. E eu, particularmente, eu tenho um orgulho por conta da história que ela conta, que é uma superação muito incrível e a sucessão do que ela fez com essa empresa, cara, é maravilhosa e vocês vão acompanhar agora no nosso bate-papo. E com vocês, Maria Eduarda da Massa Viva. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Bem-vinda, Duda. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Imagina. Bater esse papo, né? Falar um pouquinho sobre negócios, sobre a Massa Viva e o que mais flui. Com certeza. Hoje ao meu lado está aqui a Bea, Co-host co-host do nosso podcast. Dividindo os microfones. Dividindo os microfones. E já vamos para a primeira pergunta? Preparada? Bora. Conta um pouquinho pra gente tua história. Para o pessoal entender quem que é a Duda, como que surgiu, qual que foi aquela transição. Hoje a gente já sabe, né? Porque a gente fez a Confraria da Comunicação juntos, né? A gente já conhece um pouco, mas eu acho que tem muita coisa rica na tua história. Como que foi essa transição também, né? Da sucessão, Duda, né? da sucessão, assumindo a empresa. Enfim, conta um pouquinho pra gente como que foi a sua história. Então, eu fiz o curso de administração, né? Meu pai sempre teve a empresa, desde que eu era bebê, essa empresa já existia e inicialmente funcionava na nossa casa, né? Então a gente brincava que eu cresci em cima da saca de trigo, assim, né? Porque era uma empresa pequena, familiar, que começou inicialmente com eventos, né? Meu pai fazendo eventos na Grande Florianópolis, eventos na Produsul, em Tubarão. E aí, deu tão certo que ele sentiu a necessidade de abrir a primeira loja fixa. Então, chegou a ter 15 lojas próprias, o negócio cresceu, decolou, deu tudo certo. Ele se estruturou numa unidade fabril na nossa casa, né, que ainda era simples, né, mas que atendia a todas essas unidades. E, num certo momento ali, muito empreendedor,
porém não tinha capacitação de um administrador, né? Então ele tinha muita habilidade de um lado, ele gostava do negócio, ele criou o Calzone, ele tinha essa visão de negócios, porém quando se tratava ali dos números, ele já não tinha tanto esse domínio e talvez não procurou a equipe também que estivesse capacitada o suficiente, né, para dar esse respaldo para ele. E teve essa dificuldade, né? Passando por isso, acabou adoecendo, né? Porque a gente sabe que o emocional numa empresa, né, afeta muito a gente. E ele veio a falecer. Então, isso coincidiu... No momento que ele adoeceu, foi o momento que eu me formei. Então, eu estava na empresa já, né? Enquanto meu pai ali estava em tratamento, 1 ano e pouco. E quando ele veio a falecer, de fato, que eu comecei a administrar da minha forma a empresa, que ainda funcionava de forma informal em algumas situações, por exemplo, as lojas, né, que tinham franqueados que não eram bem franqueados, isso não estava bem documentado, formatado, não havia uma padronização das lojas, mas havia ali o principal, que era uma marca muito reconhecida na cidade, tradicional, um produto muito bom, aceito, que a galera amava, pedia para abrir mais lojas, traz aqui para o meu bairro, traz para a minha cidade. E ali eu vi um potencial de um negócio para que a gente conseguisse arrumar a casa num primeiro momento e depois disso passar para um estágio de expansão, que é onde nós estamos agora. Então, resumindo, foi essa a minha história, né? Entrei num momento um pouco turbulento da empresa, com algumas dificuldades financeiras, principalmente. E resolvi comprar essa bronca, né? Não foi fácil, eu tinha só 24 anos. Mas eu já tinha também paixão pelo negócio, não dá de dizer que não, né? Cresci no meio dele. Então, foi uma junção de fatores, né? Que me fez querer exercer a minha atividade de administradora dentro do negócio e dar continuidade ao legado do meu pai. Que legal, Duda. Duda, teve uma frase que tu falou uma vez numa palestra, que eu achei muito interessante, que tu fala sobre de Patricinha a... Como que era o nome mesmo? Esqueci. Não lembro agora, mas a Patricinha é dona de empresa, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, cara. Que daí na de palestra... de herdeira pra guerreira, né? Nossa, cara, aquilo fechava isso. demais, assim. Vocês têm que ver a palestra dela, tá? Isso é sensacional. Eu imagino que naquele momento que tu perdeu teu pai, óbvio, foi um momento muito difícil, né, tanto para ti quanto para tua família. E quais foram as dificuldades que você encontrou na hora de assumir a empresa? Porque tu comentou que a empresa ela veio endividada quando tu assumiu. Quais foram os pontos mais difíceis, assim, que quando tu assumiu a empresa naquela sucessão que não era esperada, que tu teve que passar uma borracha em cima e falar assim, não, cara, Resolver. vou ter que resolver esse negócio aqui agora. O primeiro é a gente entender essa diferença que existe ainda muito grande entre a teoria e a prática, né? Então, a gente aprende a ser administrador estudando, mas, na realidade, muitas coisas são diferentes, né? Então, a gente tem que entender, de fato, que as coisas mais importantes, muitas vezes, a gente vai ter que passar no dia a dia para ir criando casca grossa, né? Por exemplo, tão nova, eu enfrentava um pouco de receio das pessoas, né? Dos franqueados, na época, de, meu Deus, quem é essa menina, né? Será que ela vai conseguir tocar esse negócio? Os funcionários, muitos deles me viram crescer, pois já estavam há muitos anos, muitos deles estão até hoje, mas ali você assume um papel diferente, né? Então, como proprietária, como chefe, a gente tem que também se desafiar a se colocar num novo papel e saber que agora você precisa colocar limites, né? Colocar limites, restabelecer um pouco essas relações, né? Inclusive até a forma que meu pai fazia algumas coisas, questionar. Então isso foi uma grande dificuldade, né? Que as pessoas estavam acostumadas a lidar com um tipo de relacionamento com ele, uma forma, né? Então a empresa age dessa forma. E eu entrei e fui mudando isso. Então dizer alguns nãos foi muito necessário. E não é simples, porque é muito mais fácil agradar. Sim. Né? E tu tava quebrando uma cultura que já estava instaurada, né? Exatamente. Meu pai era muito bom de coração, né? E às vezes acabava cedendo demais para as pessoas, não colocando os limites.
E tudo bem, teve o mérito dele em N outros fatores, a gente não pode esquecer jamais disso, né? Tanto Ele que deixou a um marca legado, né? deixou o legado dele, porém, nesses lados mais difíceis, né? Nessas nossas diferenças, eu vi que algumas mudanças foram necessárias para conseguir dar conta, né, do negócio e fazer com que a gente retomasse o crescimento, né? Retomasse as rédeas do negócio e fizesse que a gente fechasse nos números corretos, né? Então, a gente teve que enxugar todos os custos, né? Rever despesas desnecessárias, ter conversas difíceis com as pessoas. Agora o nosso relacionamento vai mudar. Chamar os lojistas, foram conversas difíceis inicialmente. Depois todo mundo se abraçou e entendeu, pô, a gente tá todo mundo junto. Então, vamos sentar nessa mesa, vamos estabelecer aqui as regras da nossa relação. E daqui pra frente a gente segue assim. É bom pra mim, é bom pra ti, é bom pra gente. Então, essas conversas difíceis valeram a pena, né? Na hora, a gente sofre, a gente não quer, a gente postega. Mas depois que a gente encara, a gente vê que, ufa, que bom que eu passei por isso. Sim. E Duda, tu, quando assumiu a Massa Viva, tu tinha 24 anos. Sim. Um baby. Um baby. Deixa eu fazer uma pergunta, Duda. Tá. Nesse processo, com certeza não foi fácil. Eu já passei por um burnout, sei que muitas pessoas já passaram. Aí, quando tu conta a tua história, eu me pergunto, como que ela conseguiu? O que foi um divisor, um diferencial para te fazer conseguir passar por tudo isso? Porque passar por um luto pessoal, de certa forma dar apoio para tua mãe, que também estava passando por um luto pessoal e que também estava acostumada com uma rotina totalmente diferente da que provavelmente ela teve que assumir a partir desse momento. Como a gente falou, né? De herdeira a guerreira. Então, tu teve que fazer uma mudança pessoal também, na tua rotina, no teu estilo de vida. O que foi mais importante para te fazer se manter, digamos assim, viva? Respirando e tua saúde em dia, conseguir manter isso tudo. O que foi o mais importante? O que tu acredita que fez diferença? Vamos lá, né? Eu acho que na hora eu não via muita opção, vamos dizer assim. É claro que a gente sempre tem opções, mas quando a gente está sob muita pressão, assim, o meu caminho eu via como parar, desistir de tudo ou seguir em frente. Então, foi a persistência de acordar muitos dias, assim, de ver que, poxa, tá muito difícil a coisa, mas vamos lá, mais um dia, sabe? Hoje a gente arrumou um detalhezinho, hoje a gente conquistou isso aqui, e no dia a dia a gente não ir se deixando abalar, né? Pelas dificuldades e, por outro lado, reconhecendo as nossas pequenas conquistas. Então, isso foi importante. E eu acho que eu parei de sofrer... Não parei, mas acho que reduziu o meu sofrimento quando eu entendi que eu não poderia ficar me comparando aos outros. Porque cada um tem a sua história. Então, seria muito injusto eu comparar a minha história de forma seca com a de outras empresas, de outras pessoas que estão em outro estágio da sua vida, dos seus negócios, sendo que aquela ali era a minha realidade, eram os meus desafios, né? Então, só meus, e ninguém sabia, e não cabia também a ninguém saber. Então, eu tinha que olhar para mim mesma e aprender a reconhecer os pequenos passos que eu dava e me sentir feliz por isso, sabe? Então, essa virada de chave na minha mentalidade me ajudou muito a encarar as coisas de outra forma. Mas, claro que a gente sempre tem que estar trabalhando na mente da gente, né? Que a gente tem sempre essa tendência, ainda mais com redes sociais, né? Se comparar, né? Hoje em dia, de estar se comparando aos outros, de estar querendo estar em outro estágio, mas a gente tem que respeitar, né? Os momentos da nossa trajetória. E eu vejo que hoje o Instagram, ele acaba trazendo, por exemplo, o cara que é milionário. Tá muito fácil de tu ver como vive a vida dele, né? Fiquei milionário com 22. Daí o cara que tá lá na peleja, lá há mais de 5, 6 anos, fala assim, pô, não tô saindo daqui, cara, o que eu tô fazendo? Não sai do lugar. Não sai do lugar, como que eu faço, né? Ruim, esse é o lado né? negativo do Instagram, né? É porque também as pessoas às vezes contam histórias falaciosas, né? E a gente não tem como saber. Então,
fantasia, né? Coloca aquilo ali, porque a história a gente conta a história que a gente quiser, né? E eu vejo que muitas pessoas fazem esse desfavor pro empreendedorismo, que é contar histórias que parecem fáceis. Maquiar, ou de né? ocultar as dificuldades, né? Como se isso fosse algo bom, né? Algo que fosse dar mais mérito a eles, enquanto, na verdade, eu acho justamente o contrário. Né? Porque se a gente está no empreendedorismo, tendo as nossas dificuldades, a gente compartilha com outras pessoas também, que às vezes não são nem da mesma atividade, do mesmo segmento, mas a gente consegue trocar sobre as nossas dificuldades, a gente pode se ajudar e encurtar um caminho um do outro. Todo mundo cresce, né? E respeitar as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades, né? E não ficar ali simplesmente iludido de algo perfeito, que não é a vida de ninguém, sabe? Então, eu vejo que esse recorte das redes sociais, às vezes, me incomoda um pouco. E eu prefiro estar em situações que a gente fale de coisas reais, né? Exato. Na vida real. Na né? vida real da gente, do negócio da gente, né? Então, é isso, assim. Entre virada de chaves, né, nós estávamos falando, acho que a questão do associativismo foi algo muito benéfico também, no sentido de eu poder sair um pouco de dentro da minha empresa, às vezes passar o dia olhando para certo problema e ir para casa frustrada, e no dia seguinte voltar. Então, isso às vezes era um pouco maçante. E quando a gente se convida a estar em outro ambiente, com outras pessoas, né? Seja se inspirando, trocando, aprendendo, isso dá uma outra energia pra gente voltar no negócio da gente. Sabe? Um gás. Volta com gás, volta com novas ideias. Pô, aquele cara faz isso assim. Pô, isso aqui eu posso botar na minha empresa. Pô, olha que mulher bacana, olha só o que ela conquistou. Então, estar também com outros empresários vem me ajudando muito, sabe? A crescer muito, a criar novos relacionamentos, né? Inclusive, conheci vocês no associativismo também, né? Então, eu acho que isso é uma oportunidade que todo empreendedor devia se convidar a fazer, né? Eu sei que muitas vezes não é fácil, né? Sair do lugar de conforto da gente para se expor, né? Muitas vezes mostrar as falhas da gente, né? Mas isso é muito rico. Exato. É muito rico. E a gente só cresce fora da zona de conforto, né? Exato. Não tem como né? crescer na zona de conforto. Não, e outra, você vai mostrar a tua vulnerabilidade e tu vai poder, às vezes, com alguma ajuda de alguma pessoa que passou por aquilo, falar assim, não, cara, vai por esse caminho aqui, ó, encurta teu processo, né? Tipo, Exato. ajuda, né? Ô, Duda, deixa eu voltar num ponto ali, quando eu falei dos 24 anos, porque imagino eu que tu entrou na empresa e, de repente, as pessoas agora que estavam lá há muito mais tempo tiveram que baixar a cabeça para você e falar, não, beleza, agora eu respondo para ela. Como que foi isso para a questão da gestão em relação a gerar respeito, né? Porque tu entrou ali, foi algo do nada para tu assumir a empresa. Os funcionários de imediato já começaram a respeitar suas decisões e tudo que tu fazia dentro da empresa ou não? Tu teve que construir esse relacionamento com eles ali e construir esse respeito? Olha, eu acho que como eles já tinham muito carinho pela história e muitos deles ajudaram a passar as dificuldades, abraçaram, né? Isso ajudou muito. Né? Então, a gente vê que a gente tinha uma equipe que pegou junto, né? E que muitos ainda estão até hoje, como eu já mencionei. Mas eu acho que essa questão do respeito, né? Pela atividade da gente, pelas nossas funções, isso vai sendo construído no dia a dia. Eu sempre me coloquei de forma muito séria para os meus funcionários, assim, de que eles entendessem que eu não estava ali para brincar, que eu tinha uma missão muito séria, né? Um sonho grande e que eu ia fazer acontecer. Então, quem tá junto? Quem tá disposto a mudar, né? Vamos ter que fazer essa decisão difícil aqui? Vamos ter que ajustar esse processo aqui que você sempre fez e parece ser melhor assim? Vamos. Eu nasci assim, eu cresci assim. Mas foi sempre assim, pois é. Mas agora a gente vai mudar, né? Olha só como é que eles estão fazendo ali fora. Olha essa tecnologia que a gente pode implantar. Eu sei que de início é chato, ninguém gosta de mudança, né? Mas depois, quando a gente vai colocando novos detalhes, novidades, e as pessoas vão absorvendo isso, elas percebem quanto valeu a pena se abrir para isso. Então, eu acho que foi uma construção, foi muito legal.
E acho que tem um lado da história, né, que é muito gratificante, eu acho que para todas as partes, né, de ver que, pô, essa relação passou por vários momentos, né? E se ontem eu era a filha do chefe, né? A Patricinha que passeava na empresa, né? Hoje eu tô ali naquele cargo, mas tem muito respeito, tem muita construção conjunta, tem resultados, a gente vê o nosso trabalho construindo algo bacana, a gente vê o cliente na ponta gostando do produto, tendo carinho pela empresa. Então, acho que no fim das contas eles percebem isso, né? E todo o estresse do dia a dia vale a pena. Depois passou, deu tudo certo. Então, é mais ou menos isso, sabe? Quem tá junto, quem entende a missão, né? Quem entende o propósito, fica e abraça. Mesmo que tenha os BOs do dia a dia, né? Momentos difíceis, dias que, ok, preciso ir pra casa, respirar. E no outro dia reseta e tamo lá de novo para trabalhar. Que bom. Duda, puxando um pouco essa questão também da gestão pós, são 36 franquias. E hoje a Massa Viva, ela distribui para essas franquias ali os produtos ali da Massa Viva, obviamente, né? Como que funciona para gerenciar isso tudo? Eu fico imaginando que loucura que deve ser, cara. Uma equipe. Não tem outra forma, né? Então, hoje a gente tem uma consultora de loja, né? Ela faz esse trabalho de apoio ao lojista, de orientação, né? De treinamento. Quando a gente abre uma loja nova, a gente também tem equipe de treinamento além da dela, para dar o treinamento operacional, tem treinamento administrativo ali, financeiro também. Então, a gente tenta dar o suporte, né, para o franqueado entrar mais preparado. E claro que preparado mesmo, só na prática. Claro. Mas a gente está sempre ali para amparar as dificuldades dele, né? E o resto é o trabalho do dia a dia. Então, essa aqui é a questão da franquia, né? Que eu acho importante, assim. Tem apoio, tem padrão, a gente tem profissionais para te orientar, mas tu tens que fazer o teu trabalho também. Sim. Então, é isso que a gente procura cada vez estar melhor nessa atenção ao lojista, mas também de conscientizar ele da importância do papel dele no dia a dia. Nada vai se construir sozinho. Eu posso ter a melhor equipe do mundo, mas a minha equipe não vai trabalhar pelo negócio dele. Quem vai estar lá no dia a dia é o lojista, é o franqueado. Então, ninguém mais que ele tem que estar preocupado com a qualidade do serviço, com o funcionário, como é que ele está atendendo. Então, ele tem que fazer esse papel. Né? Então, é isso. Mas no que a gente pode, a gente está ali sempre à disposição, né? Sempre tirando dúvidas, sempre podendo ajudar. E o resto é trabalho. E esses modelos de franquia, Duda, quando a pessoa tem interesse, ela vem até você e quer franquear ali a Massa Viva. Quero montar um Massa Viva. Massa Viva, sei lá na Dibimus, por exemplo. Qual que é o perfil ideal da pessoa para montar essa loja? Porque tem aquele público que quer para investir, né? Tipo, entrar como investidor, mas tem um cara que também quer... não, vou fazer o negócio dar certo. Qual que hoje tu vê, assim, modelos de franquia que esse público aqui, cara, esse perfil aqui é o... Perfil do franqueado do Massa Viva. Perfil do franqueado do Massa Viva que, cara, vai dar certo. Se esse cara quiser, é esse, sabe? Eu acho que é o perfil operacional. A gente até não tem interesse hoje em pessoas que só queiram investir. A não ser que ela tenha, assim, um gerente, sabe, já na manga, que ela tem algum dos sócios vai ficar no negócio, mas caso contrário, a gente não tem interesse, porque a gente está falando de alimento. E o alimento, ele tá na atenção aos detalhes, né? A qualidade, ela tá ali no dia a dia. Então, não adianta para mim ter um franqueado que não comparece à loja e só espera resultado. Ele tem N outros modelos de negócio, ele pode botar na Selic, que tá bem alta para render, e ficar na casa dele. Mas se ele quiser entrar, um perfil operacional é o mais adequado. Gosto bastante de franqueados que já são comerciantes, que já lidam com alimentação, às vezes têm operações de outras redes, outros negócios, outras experiências de restaurante, enfim, que são pessoas que já sabem como lidar com a alimentação, né? Então, a alimentação lida com sazonalidade ao longo do ano,
tudo influencia na alimentação, o tempo, né? Uhum. Se choveu, a pessoa não vai sair, mas ela vai pedir pelo delivery. Uhum. Então, é um perfil que a pessoa precisa entender, né? Ter também essa atenção aos detalhes, gostar de processos de execução, repetição, treinamento. Então, não adianta a pessoa não gostar desse dia a dia, querer facilidade, porque isso ela pode ter em outros tipos de negócio, porque ali você vai ter que fazer um pré-preparo do alimento. Tudo bem, você recebe o calzone pronto, você recebe a pizza pronta, né? Mas e aí? Tem que ter alguém para assar, tem que ter alguém para preparar o açaí, seguir o modo de preparo, vai bater o milkshake. Então, tem vários produtos que exigem que faça esse preparo, por mais simples que seja, é um padrão, né? Então, tem que limpar a loja, seguir um procedimento. Tem tantos detalhes relacionados à alimentação que a pessoa tem que estar ali, que realmente uma pessoa tem que estar disposta a se envolver nessa operação, a gerenciar. Claro que num segundo momento ela montou uma estrutura de loja, uma equipe, ela vai conseguir se ausentar e cobrar. Mas se ela não está ali nos primeiros meses direto, como é que ela vai saber cobrar? Exato. Como é que ela vai saber o que a loja dela precisa, como que funciona, como é que é o padrão, qual que é o comportamento do cliente daquela região? Ela só vai saber estando ali. Exato. Só com a barriga no balcão, né? Barriga no balcão. E Duda, tu fala bastante sobre o modelo de vocês, que é padronizado. Eu como cliente que já fui, percebo a limpeza, a organização, todo esse cuidado que vocês têm. Existem diversas formas de franquear. E existem várias consultorias de franchising, enfim. Vocês seguiram algum modelo, algum padrão? Ou vocês criaram o de vocês para criar um modelo de franquias? Nós criamos o nosso, isso com muita base, né? Muito estudo do jurídico, do apoio, né? Para montar, da equipe que ajudou a montar, né? Muita coisa fui eu que fiz também. Eu fiz o curso da BF em São Paulo, curso de capacitação em franchising. Legal. Então, a gente teve a oportunidade, né, de conhecer outras redes, né? De encurtar esse caminho, de vendo as melhores práticas, o que funciona, o que não funciona. Conhecendo também, posteriormente, outras franquias e sempre me relacionando, trazendo o que eu aprendo com elas e vice-versa. Então, foi uma formatação pra gente, porque eu, na época, né, quando eu fiz isso lá atrás, a gente também não tinha condição de contratar algo pronto. E não só isso, eu realmente achava que fazendo em casa tinha algo muito mais personalizado. Então, é muito fácil eu pagar para alguém fazer um manual para minha empresa. Mas, no fim das contas, quem sabe dela sou eu. Quem sabe os processos dela. Coloca a alma no negócio, né? Tem certas coisas que só a gente que tá inteirado no negócio, né, que tá ali imerso na realidade dele, vai saber. Então, eu também vi muitas consultorias entregarem trabalhos rasos. E, às vezes, cobrarem muito bem por isso. E aí, o franqueador se sentir frustrado. Então, nada melhor do que a gente participar desse processo, claro que contando com profissionais, mas ajustando a realidade da gente, né? E fazendo algo muito bacana e com a nossa cara. Então, foi esse caminho que eu preferi fazer. E teve algum momento que algum franqueado quis mudar alguma coisa da Massa Viva? Todo momento. Não, o calzone de brócolis eu quero que seja sem brócolis. Todo momento, né? Claro que a gente quer um franqueado com perfil empreendedor, pois afinal ele tem essa energia, ele tem essa gana. Mas a gente vive nesse conflito do empreendedor, às vezes, querer inventar. E a franquia ter regras. Então, esse é um cabo de guerra que a gente tem com os bons franqueados. E que é muito bom. Então, eles nos desafiam constantemente. E a gente tem essas reuniões frequentes no que a gente chama o Conselho de Franqueado, que são os principais franqueados, que eles nos trazem o olhar da ponta. E quando não tá bom, eles dizem, isso aqui tem que melhorar. Esse produto aqui, o insumo mudou, vocês repararam? Tem que ir atrás. Esse produto aqui, estão pedindo na ponta, já pensaram em lançar? Então, a gente escuta muito eles. E isso é muito legal. Então, por exemplo, o calzone de calabresa com mussarela surgiu porque um franqueado pediu. O milkshake também. Depois o franqueado insistiu tanto, eu falei, eu vou estudar o milkshake.
E aí fui atrás de fornecedor e matamos o sorvete, definimos os parceiros para os insumos, mas tudo partiu de um franqueado. Por exemplo, agora, mais recente, o que a gente teve, né? O que a gente está lançando agora? O aumento do calzone, do tamanho do calzone. Então, isso nunca tinha sido mexido desde a época do meu pai. Tanto que a gente tem as mesmas formas desde sempre, porque cabia certinho os calzones. Que legal. Mas a gente entendeu que precisava escutar o franqueado. E o que ele disse? O cliente ama o produto, mas ele queria que fosse um pouquinho maior. E isso, olha, demorou para entrar na minha cabeça. Eu falei, não precisa de um produto um pouquinho maior. Falaram, precisa um pouquinho maior. Aí começamos a pensar, o que precisa de ajuste? Vamos aumentar um pouquinho a massa, mas aí vai ter que aumentar um pouquinho o recheio. Vamos rever, vamos fazer esse desafio. Difícil, né? A gente mexer nisso, mexe com algo tudo, que né? tá bom há tanto tempo. Tu mexe na fabricação, no modo de fabricação, tu mexe na forma que estrutura, tu mexe no pacote. É um processo gigante. Todo mundo já sabe fabricar de uma forma, o funcionário já faz daquele jeito. Sim. Então a gente não tá falando de nada simples. E eu fui resistente até um certo ponto. E é muito legal que eu aprendi também que em certos momentos eu tenho que deixar a minha equipe trabalhar. E muitas vezes tomar decisões que eu não bancaria e deixar eles arriscarem e construírem soluções melhores do que a que eu faria. E isso é difícil, né? Sim. A gente ter essa humildade de sair da frente de cena e dizer, olha, então testa. Protagonismo de vocês. O segredo de colocar no time alguém que vai ser melhor do que eu. Exato. E é difícil a gente deixar, né? Dar esse passo para trás, assim. E aí eu falei pro meu diretor ali operacional, então testa. Me prova. Me prova que tu consegues, né? Se tu provar, se tu me trouxer aqui custos razoáveis, um produto bacana, que seja aprovado, a gente faz. E aí você tá falando de toda a linha do calzone. Então, testando um a um os produtos. E a gente, com o conselho de franqueados. Então, semanalmente, testa. Olha, assim, assado, esse vai ser... que esse é o tamanho, ok, como é que vai ficar o recheio? Tá bom assim, não tá bom assim? Aproveitamos para reformular, melhorar, que estamos sempre de olho no recheio. E, enfim, e essa semana tá começando essa transição. E dá um frio na barriga, porque Sempre dá. Meu Deus, agora o cliente vai olhar num certo momento ali, vai ver os dois, né? Claro que vai ter essa explicação, que o calzone está crescendo, mas daqui a um mês a gente vai ter um novo tamanho. Então, assim, é necessário, às vezes, decisões corajosas e por isso que a gente precisa ter um time. Porque são várias mentes que pensam melhor que uma, né? E essa é uma decisão que eu normalmente não tomaria. Mas quando eu vi o resultado final, eu falei, vocês mandaram bem, valeu a pena. E foi uma construção de franqueados ousados e de uma equipe interna, né, de produção, administrativo, que bancou o desafio e a trabalheira que foi, porque não é fácil testar tanta coisa. Sim. Né, e testa e muda e faz de novo, e até chegar num resultado que seja excelente. Então, isso é uma coisa legal, assim, né? E tu teve algum apego emocional na hora que tu teve que mudar? Claro, teve a questão do processo e tal, que foi estudado, foi teste e tal. Mas na hora que tu fala assim, pô, cara, vai ter que mudar o tamanho do calzone que meu pai criou, cara. Teve algum momento que você falou, não, cara, isso aqui é muito pra mim, cara. Foi meu pai que fez. Teve esse momento ou não? Acho que não tanto pela história, sabe? Mas por eu acreditar que já tava bom do jeito que tava. Tipo, o time que tá ganhando não se mexe. Então eu falei isso muitas vezes. Eles falaram, mas o Às time vezes pode mexe. ganhar mais ainda. Às vezes mexe. E se ele tá ganhando, ele pode ganhar mais ainda. Então, isso vai agregar muito na percepção de valor do cliente. E aí, a gente tem que ter humildade, escutar e rever né, algumas certezas que estavam na mente da gente. Então, Até diferencial perante os concorrentes. exato. Que trabalham com formatos menores. Então, isso acaba trazendo um diferencial. Então, eles trouxeram essa visão do mercado, né? Desafiaram, bateram na tecla e no fim...
Mas é Deu legal certo. ver isso tudo, porque, tipo assim, dá pra ver que a tua equipe, ela quer o bem da empresa, né? Exato. Tipo, Agem como dono, né? agiram como dono, né? Fala assim, não, Duda, tá aqui, ó, a gente tem que fazer desse jeito, sabe? Uhum. Isso é muito legal. E é a cultura que se cria ali, né? Exatamente. Eu falei, olha, eu não vou nem descer, vocês fazem aí. E vocês trazem pra me mostrar. Então, foi todo um processo. Inicialmente, eu fiquei receosa, deixei eles testarem. E aí, depois que eu entendi que havia um caminho, aí a gente pegou junto, né? E fez o resto do projeto. Porque é bem complexo. Tu mexe com a produção, né? Tu mexe com toda Embalagem. as ordens de produto, embalagem, tudo, assim. Mas é isso. Agora eu vou ter que ir no Massa Viva provar o Vou ter que calzone provar maior. Vocês também, viu? É. Ô, Duda, teve uma vez que a gente conversou e tu trouxe um ponto que eu achei bem curioso e interessante, né? Que era a questão de contratação. Tu falou que tu não contratava pessoas que trabalharam no concorrente. Porque às vezes eles vinham com alguma malícia e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente dessa situação. Eu acho que não é pela malícia, não é isso. É de entender que às vezes tem pessoas que tiveram trajetórias em empresas similares, né? Com um produto similar, vamos dizer assim. Então, elas já têm um jeito de trabalhar, já têm seus costumes. Vícios. E aí, às vezes, elas trazem esses vícios, não é? Tanto na parte da produção, quanto na parte de loja, também vejo isso. Às vezes a pessoa, eu trabalhei naquela rede, e lá eles faziam assim, assim, assim. E a pessoa quer entrar ali e fazer daquele jeito. E não dá. Né? Cada empresa tem a sua cultura, tem o seu jeito de fazer que funciona, e não é porque deu certo lá que vai dar certo aqui. Então, eu prefiro trabalhar com pessoas cruas, né? Cruas que eu digo no meu segmento, né? Em produtos similares, assim, eu acho mais legal, nesse sentido de poder moldar. Isso, né? Então, o funcionário, ele vem com a predisposição de aprender, de trabalhar, de fazer acontecer. E o jeito que funciona na minha empresa, eu vou mostrar para ele, né? Eu, a minha equipe, no caso, né? Claro. A equipe vai mostrar para ele. Então, eu prefiro dessa forma. Não é nada relacionado à malícia, não é isso. É de entender que é melhor que cada um faça as coisas do seu jeito. Eu não gosto de ficar olhando muito pro lado, sabe? Eu acho que a gente tem uma essência da empresa da gente. E se a gente se manter fiel a ela e acreditar, né, nos nossos projetos... Claro que a gente sempre tem inspiração, a gente olha tendências de mercado e tudo mais, mas tem algo da gente, né, no nosso modo de fazer, que pra mim não agrega, sabe? Ficar trazendo coisas muito similares, assim, prefiro construir o meu caminho. A gente fala que tem uma vantagem, existe um termo chamado vantagem injusta, e a vantagem injusta que uma empresa tem é como ela é, quem ela é. Exemplo, qual que é a vantagem injusta da Duda? Ninguém pode ser a Duda. Ninguém tem a história que a Duda teve. Ninguém tem a história do Massa Viva. Ninguém passou pela sucessão que o Massa Viva passou. Ninguém tem os funcionários que o Massa Viva tem. Essa é a vantagem injusta. E ela só vai ser uma vantagem injusta se a gente usar disso a nosso favor. Então, eu acho que vocês conseguiram usar muito bem essa vantagem injusta ao longo do tempo. De utilizar da história ao favor de vocês, utilizar dos franqueados, utilizar dos colaboradores que estiveram com vocês. E até hoje, né? Muitos estão ali. Inclusive, alguns que saíram, que vocês fazem projetos juntos, como é o caso do Floripa Mil Grau. Então, tu acaba trazendo pra perto, né? E eu acho que essa proximidade, um colaborador que já saiu, fazer um trabalho em conjunto, quer dizer que vocês construíram uma história muito bacana. E tem um carinho pela empresa. Tem um carinho pela empresa. E eu acho que todas as vezes que a gente conversa sobre Massa Viva, a gente sente o carinho dos colaboradores, dos clientes, dos parceiros, dos franqueados. E o teu carinho também, pela história, pela empresa. Acho que esse tem sido o maior diferencial, talvez, do Massa Viva até hoje. De vocês terem o carinho pela história da marca. E esse carinho mantém a empresa viva. E tu falou sobre o sonho grande, que tu tens um sonho grande e tu entrou com isso. E aí a gente falou agora sobre a questão da mudança, né? De o teu time peitar e falar, não, a gente vai peitar e vai fazer. Mas eu vendo de fora, acompanhando a tua história, eles aprenderam com alguém, foi contigo? Porque lá atrás tu peitou também. E tu peitou quando tu mudou a marca. Que não foi fácil. E como que tá... Eu imagino que pra ti, assim... Como que é agora? Eu peitei, agora eles peitaram. Mas como que foi pra ti peitar lá atrás? E falar assim, não, eu vou fazer uma mudança
radical na marca do Massa Viva. E agora eu vou ter que bancar essa mudança. É sempre com medo, né? Não dá pra dizer que não. Mudanças muito drásticas envolvem o medo, mas a gente não pode deixar que isso seja um bloqueio. A gente tem que entender que a famosa frase, vai com medo mesmo. Então, tem certos momentos que são essa virada mesmo. Por exemplo, quando a gente tinha uma marca ali, que o próprio franqueado já estava dizendo, olha, eu acho que essa marca para ir para um shopping, ela precisa estar mais atualizada. Tu tens que estar com mais cara de franquia. E isso a gente parar 8 anos atrás e tomar uma decisão de mudar uma logo drasticamente, de mexer nas cores, de sair de preto e laranja, né, para puxar pro bordô, e o laranja de fundo, mas ainda mais discreto, de tirar essa cor das lojas, foi um desafio muito grande. E, meu Deus, vão achar que é a Massa Viva fake, porque tá mudando tudo. Tudo. E como foi bem radical, né? Como é que eu vou explicar, né? Mas a gente tem que ver o resultado final. E, de novo, não foi a minha opinião. Foi de eu pegar... O designer fez o modelo da marca, eu pedi pra ele uma mudança sutil. Ele me entregou uma mudança drástica. Eu falei, não, nem pensar, não foi isso que eu te pedi. Não era isso que eu queria. E aí ele falou, eu não vou fazer outra coisa. Não vou fazer. Não é isso que tu precisa. E eu ir pra casa, embolsar aquilo ali, esquecer, só que aquilo ficar na minha mente, e eu, depois de uns dias, pegar e dizer, o que tu achou? Gostasse dessa marca? Ai, que linda, amei. O que tu achou? Ai, tá muito legal. E aí eu entender de novo, que não é a minha vontade. É a percepção de resultado. Isso entrega um resultado melhor do que tá hoje? Entrega. As pessoas estão percebendo isso? Sim. Vai agregar para a marca? Sim. Então, a minha vontade, o meu medo, o meu conforto, eles têm que estar abaixo disso. Primeiro, a gente tem que pensar no bem da marca. Então, essa ponderação, né, a gente sempre tem que fazer e peitar algumas coisas. Em alguns momentos é o contrário também. Quando eles trazem mudanças muito drásticas, eu também, entendendo a essência da marca, digo, até aqui a gente vai. Isso aqui não pode ser feito, né? Isso conflita com a nossa, com o que a gente acredita, com conflita valor, com os nossos valores, conflita com a identidade da marca e não vai ser feito. Então, a gente tem que saber que empreender é isso. Tem horas que a gente vai dizer os nãos e tem horas que a gente vai deixar as outras pessoas que estão fazendo um ótimo trabalho delas dizerem sim pela gente. Se a gente não tem coragem, né? Dizer, ó, é isso aí mesmo, deu certo. Tu me provou, é efetivo, traz resultado. Vamos embora. Então, é isso, assim, mas essa coragem é necessária, né? E às vezes a gente quase se acomoda e, de novo, surge um desafio para mexer com a gente, né? Então, isso que o Gabi falou lá no começo, que o desafio, ele nunca acaba, ele só muda de figura, né? Então, lá atrás, seria continuar o negócio, né? Deixar a empresa aberta, depois foi o desafio da mudança de marca, da logo, do layout, de toda a parte visual dela, né? De toda a concepção do negócio, posicionamento, ambientação, né? Depois foi a parte de crescer, né? Tomar coragem e, ok, agora a gente vai profissionalizar, a gente vai ter um profissional que cuida disso. Então, a gente só vai mudando as etapas e os desafios, e às vezes a gente está num lugar bem bom e surge uma demanda, por exemplo, essa, vamos aumentar o calzone? Nunca pensei nisso, não queria, mas fui obrigada. E, de novo, a gente se desafia, né, a entregar algo novo, né, que, de novo, fortaleça a marca e que seja para o bem dela e para a percepção do consumidor que isso agregue, que é o mais importante. Né? Afinal, a gente faz coisa para os clientes, não é para a gente. Sim, com certeza. Duda, partindo um pouco do ponto de gestão, tá? Se tivesse que linkar 3 pontos da gestão que para você eles são inegociáveis, que isso tem que ter numa gestão para fazer o negócio dar certo. Quais seriam esses pontos? Números. Então esse é o principal para mim. Minha mente é mais técnica, então os números são o mais importante, né? O domínio dos números, o acompanhamento. Vamos pensar os 3 pontos. Acho que os nãos necessários seria o segundo ponto.
de a gente saber dizer alguns nãos, por mais que eles doam, a quem doer. Às vezes até na gente, né? Principalmente. E a palavra não é uma das mais difíceis de serem ditas, né? É muito difícil. E outro ponto é inovar. A inovação de estar sempre ligado nas tendências do mercado, o que o consumidor, aonde ele está indo, o que está alterando no comportamento dele, o que ele está querendo, de que forma ele está se comunicando, consumindo, como que eu vou estar lá, né? Essa questão da inovação, né? De novo, a gente casando com sempre a nossa essência, né? Mas a gente trouxe essa pegada de eventos para a empresa, que foi onde a gente começou, mas a gente entendeu que a gente precisava se reinventar nesse sentido. Então, a gente se acomodou, de certa forma, em estar nas lojas, de forma física, só que a gente precisava criar experiências de interação com o cliente, uma proximidade. E essa proximidade, que depois veio com a figura do Massinha, que é o nosso mascote, né? Que foi uma cara para a empresa, né? Além da minha, que está aos poucos também estou iniciando, né? Não costumava ser uma pessoa pública. A Duda sempre falava que ela era empresária de bastidor. Exato. Não é mais. Então, a gente vai mudando a cabeça da gente, né? Mas, assim, essa inovação de trazer momentos de interação com o cliente, de diversão, de carinho com a marca, né? De ligação de afeto que vai além ali do momento da compra e da venda. Então, estar em momentos importantes da vida do consumidor, em festas, num jogo de futebol, que nem a gente está nos estádios de futebol. Por exemplo, a gente vai estar na corrida da Influ, né? Patrocinando. Que é um negócio tudo a ver, que é a nossa comunidade, que é gente jovem que consome o nosso produto. Então, o Massinha vai estar lá, interagindo, brincando, correndo. Ai, tô feliz, eu vou estar lá e ele vai estar lá. Eu tô esperando o Massinha pra dar um abraço nele. Então, essa inovação, né, que nada mais é do que repensar o nosso relacionamento com o cliente, de que forma a gente vai fazer com que a marca esteja presente, mais presente tanto dos clientes que já conhecem, tanto presente para os novos clientes nossos, né? Afinal, a gente tem uma cidade que está crescendo muito a nível de Brasil. Nós estamos crescendo a nível de Brasil. Então, a gente precisa estar em outros locais que a gente não estava, ser visto, ser lembrado e construir experiências memoráveis com o nosso público para que a gente consiga levar a marca para mais longe, para outros locais, para outros estados e fazer com que a gente crie essa força de marca a nível nacional. Né? Então, são construções que a gente vai fazendo pouco a pouco e fortalecendo, né, esse afeto que é o principal. Né? A gente é fãs de marca que a gente compactua, né? Com os valores, com as experiências, né? Não é a marca, o produto em si. O produto em si, claro que ele tem que ser bom, ele tem que ser de excelência, mas ele sozinho não faz a história de uma marca. Então, essa inovação, ela tem que estar em todo sentido. A gente tem que pensar em todos os aspectos que envolvem uma empresa e não só simplesmente na execução do produto, apesar de ela ser muito importante também. Tá, e como é que surgiu Massinha? De onde veio a ideia? Assim, vocês se inspiraram em algo ou foi algo veio dos colaboradores, veio dos franqueados ou na cabeça da Duda veio, tipo, preciso fazer um mascote? Como que foi? Nossa, eu não lembro exatamente, mas várias vezes na empresa a gente brincava, a gente tem que ter um mascote que seja a cara da Massa Viva, a gente tem que ter. E aí um dia eu esbocei esse mascote e aí o diretor que trabalhava comigo falava, vamos fazer ele físico? Eu falei, meu Deus, mas só tem um esboço? Vamos fazer. E aí tudo começou assim, nessa brincadeira de ter um mascote, já imaginar antes dele nascer, já imaginar ele dançando, brincando, interagindo com o cliente. E aí, de um rabisco de papel, ele começou a tomar forma. Daí a gente já iniciou na fantasia. Então, o designer dele deu o toque final, mas foi ali, assim, de um rabisco, ele ajustou, foi montando daí o formato dele final, né? Que não podia ser só um rabisco meu. E logo ele já foi pra parte física, já foi criado, né, por uma empresa mesmo.
E dali, aí teve a concepção do nome. Então, os franqueados ajudaram. Foi um franqueado que deu o nome. Que legal. A gente abriu para enquete algumas opções. E aí, Massinha foi o escolhido. É escutativo com o franqueado o tempo todo, né? Todo o tempo O todo. tempo inteiro. E de cara, assim, quando ele escolheu Massinha, quando ele sugeriu Massinha, todo mundo, olha, Perfeito. é esse mesmo. Então, pegou, todo mundo amou. E dessa forma, ele surgiu. Então, e dali pra frente ele foi ganhando novas caras, Apetrechos. né? Ele é carnavalesco um dia, agora ele tava de festa junina. E assim ele vai andando, sempre caracterizado. E fazendo amigos, assim, é engraçado que as pessoas amam elas, e não tem faixa etária, né? Então, de criança, a pessoa de idade, todo mundo adora, tira Aí eu foto, quando vejo marca. Massinha, eu abraço e tiro foto. Sempre. Eu lutei capoeira com ele. É verdade. É verdade, não é mentira. É uma massinha muito divertida. É demais, cara, é demais. E ele tem mini macias Ele também. tem os filhos Ele tem dele, os filhos que dele? nasceram Tem esse os ano, né? Os filhos tem, dele. Tem os filhotinhos dele. Ainda é um projeto piloto, a gente ainda está estudando qual forma fazer, né? A gente vai comercializar. Por enquanto a gente já distribuiu para alguns parceiros, para algumas pessoas que a gente faz evento ali, interage, né? Então algumas pessoas já ganharam os mini massinhas. É uma briga, porque todo mundo quer. Todo mundo quer, não tem Todo mundo como. quer. Então a gente está ainda formatando a melhor ideia, assim, para que ele seja mais em volume, né? Que ele esteja na casa de mais pessoas. O mais importante nesse momento é que o Massinha teve filhos. Ele deu a luz, não importa quantos, mas ele deu a A luz. gente fez um vídeo dele, né, na produção, não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi. Ele chegava com... Ele tava Cadê o Massinha? desaparecido, Sumiu. né? Ele tava sumido e do nada ele chegou com um carrinho de bebê cheio de mini massinhas. Foi no dentro. 1º de abril, não foi que ele sumiu? Foi que todo mundo ficou preocupado, né? A gente até pegou carona naquela história do Duolingo, que Duolingo. tinha falecido. Que ele morreu, é verdade. E aí a gente quis fazer essa brincadeira, mas disse, não, Massinha, ele tá sumido, o que aconteceu? Não, ele não faleceu. Na verdade, ele virou papai. Chega ele com o carrinho socado de massinhas, mini E os massinhas. meninos da produção se divertindo, pegaram no colo. Ai, que felicidade. Foi muito bom. Cara, ficou muito bom aquela campanha. Meu Foi Deus muito do bom, céu, aquele vídeo foi muito bom. muito bom. Pra quem não viu, abram o Instagram. O Massinha também tem Instagram, né? tem Instagram. Que é Massinha Oficial, né? Exatamente. Então o Massinha também tem Instagram pra acompanhar as peripécias dele por aí. Que por Sim. Floripa ele tá em todas, né? Tá em jogo, tá em evento, tá em festa, vai estar na corrida, Tá no centro, tá sempre com Floripa Mil Grau também. passeando. Ele é um mascote rolezeiro. Uhum. Agora o Massinha que é a Patricinha que passeia na empresa. Trocou o papel. Exatamente. Duda, a gente tá caminhando pros minutos finais. É muito rápido, né? Passa voando. Assim, ó, passa voando. Antes de eu fazer a pergunta final, o que hoje tu acredita que um empreendedor ele tem que ter? Que é necessário para ele poder virar as chaves na vida dele e também nos negócios? Resiliência. Não é fácil empreender. A gente encontra muitas dificuldades. Hoje em dia o cenário está muito dinâmico, né? A gente passou por coisas que nunca imaginou. Além das dificuldades internas de cada empresa, né? O empresário nunca se viu numa pandemia, por exemplo. Algo totalmente novo. Então, a gente tem um cenário externo sempre turbulento, inflação, né? Tudo vai acontecendo, assim. Então, eu acho que o empresário, o empreendedor, ele tem que ser resiliente, ele tem que entender que os negócios são cíclicos. Então, se hoje o teu negócio, tu tá numa fase muito, muito boa, amanhã tu pode não estar, e faz parte. Sim. E se hoje tu tá numa fase ruim, tu tá numa dificuldade, tu tá começando, né, às vezes, muitos dias não vendo a luz no fim do túnel, ela vai chegar, e amanhã tu vai estar num dia muito bom. Então, a gente ter essa compreensão, né? Essa capacidade de se distanciar do negócio e de ver ele como um todo, né? E ver a construção que a gente está fazendo e buscar essa frieza para aguentar os momentos ruins e também de não se emocionar muito nos momentos bons e respeitar sempre a empresa e servir a ela, né? Então, isso até foi
algo bacana que eu aprendi com o Leandro da Cotton Baby numa palestra que a gente teve na Influ, que ele disse que não é a empresa servir o dono, é o dono servir a empresa. Né? Então, também de respeitar, né, a empresa como um negócio independente da tua vida e saber que ela vai ter ciclos, assim como a tua vida pessoal, e que tudo passa. Mas a empresa tem que ficar. O legado é o legado. O legado continua, né? Essas fases mudam a todo momento. Muito bom. Quer fazer alguma pergunta? Não. Depois dessa, eu fiquei sem palavras. Duda, vamos para a pergunta final. Vamos lá. Se hoje você tivesse que mandar uma mensagem para qualquer pessoa do mundo, e essa mensagem ela vai chegar, tá? Seja por sinal de fumaça, no outdoor, tráfego pago, enfim, tudo. Além dessa agora que tu falou de resiliência, que você já falou pro empreendedor. Já deu. Mas se tu tivesse que mandar uma mensagem, qual seria essa mensagem? Que ela seria o teu legado. Uma mensagem, já falou minha frase no começo, que era o mar calmo nunca fez bom marinheiro. Agora, a mensagem, nossa, eu realmente hoje não pensei em nada assim pronto, mas eu acho que é saber, que o empresário tem que saber agradecer a todos, né, envolvidos na empresa dele, a equipe, a ser grato, né, à equipe, aos consumidores que confiam na marca, que têm carinho por ela, que fazem ela existir, né, a todas as dificuldades que fazem ele aprender, né, fazem a gente aprender, se tornar mais forte, criar a casca grossa, que às vezes a gente preferia pular essa parte, mas é importante também para que a gente se torne pessoas melhores, mais humildes, mais compreensivas. Então, eu acho que é ser mais grato, né, essas oportunidades, né, e também a oportunidade de estar à frente de negócios, de construir algo que vai além, né, da gente, da nossa existência, né. A gente constrói marcas, negócios para se perpetuarem. Então, é um desejo que a gente veja essa marca ir além da gente, né. Então, eu acho que é isso, que a gente tem que ser grato pela trajetória da gente, pelas pessoas que ajudam a gente a construir ela. É isso. Muito bom. Excelente, excelente. E quem quiser te acompanhar, onde que eles te procuram, onde que vão achar? No @MassaVivaOficial. Tem o meu Instagram pessoal, que é Maria com 2i, Eduarda GS. Meu nome é um pouco comum, então não é fácil criar um nome de Instagram. Verdade. Mas estou lá, né, aos poucos, começando a movimentar mais essa parte dos negócios, falar um pouquinho mais da Massa Viva. Mas sempre bacana, gosto de trocar com outros empresários, com pessoas interessadas em agregar, em trocar ideia. E é isso aí. Que legal. Duda, muito obrigado por ter vindo aqui, ter contado a tua história. Obrigada a vocês. É uma honra te ter aqui. Não só uma empresária top demais, orgulho da tua história, da tua trajetória. É bom poder falar que tu é nossa amiga. Então a gente fica muito honrado, muito feliz por isso e muito honrado de ter aceito esse convite também. Exato. Estou honrada em estar aqui hoje. Desejo sucesso ao BFcast. E estamos aí, o que precisarem. Conta com a gente. Vai vir bastante coisa aí. Pessoal, você que gostou, já deixa teu like, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir essa história incrível da Duda. Aquele amigo que tá passando por uma sucessão familiar ou que tá passando por uma trajetória difícil, né, na empresa. Saiba que nada está perdido, resiliência todos os dias, né? Sim. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante, faz o nosso conteúdo chegar ainda mais longe, faz o nosso canal se propagar ainda mais, e sigam também a BF no Instagram, bf.talks.podcast, e também o bf.mktstudio. Lá vocês vão acompanhar os cortes desse episódio e de outros, e vocês vão poder acompanhar um pouco mais da rotina também aqui do podcast, da empresa. É isso aí, gente. Ficamos por aqui, até o próximo episódio.